Salve nerds! Começando mais um Nerd Talks e é um Nerd Talks especial, porque é o Nerd Talks Entrevista. E muito mais do que isso, temos um convidado especial no Nerd Talks. Você talvez vai reconhecê-lo por essa voz. Por favor, dê uma palhinha, convidado especial. E aí, galera, tudo bom? Aqui é o Ronald Abreu falando com vocês. Espero que vocês curtam bastante esse nosso bate-papo aqui. Estou emocionado. Se você está emocionado, o que dizer eu? E também para me ajudar nessa entrevista maravilhosa, sensacional, temos aqui Jonathan Silva, o nosso Goku Mineiro. Fala, gente, bem-vindos a todos aí ao Nerd Talks, igual o Ed falou, convidado maravilhoso, mais que esperado aí, que a gente estava, correndo atrás, não é isso, Ed? E Exatamente. só pela palhinha da voz, impossível você não ter reconhecido, fez parte da minha infância, não só da minha infância, como de todo mundo, principalmente no meu horário de almoço. Oh, rapaz, quando toca a musiquinha do desenho que ele dublou, abre o apetite na hora. Melhor que qualquer biotônico Fontoura. Exato. Então, Ronald Abreu. Ronald, fale um Oi. pouco de você, cara. Quem é você? De onde você é? O que você faz? Então, eu sou Ronald Abreu, como você mesmo já falou, já anunciou. Eu sou do Maranhão, sou nordestino, moro aqui no Rio de Janeiro já há 30 anos e sou ator e dublador também. Trabalho no teatro e exerço a profissão, o veio da profissão, na verdade, o braço da profissão, que é a dublagem. Por isso, todo mundo conhece minha voz aí em alguns personagens bem emblemáticos. E sim, eu fiz parte da infância de muita gente, entendeu? Então, isso é bem legal, isso é bem gratificante. Olha só, que bacana. Cara, eu acho muito interessante, não é porque a gente está fazendo, mas o lance da entrevista, onde a gente abre espaço tanto para a galera conhecer o trabalho do grande profissional, no caso o Ronald, né? Como para matar a curiosidade, até mesmo de quem talvez não tem tanto acesso à internet, de estar conhecendo hoje aí a voz, igual a gente já falou, ele mesmo falou aí que fez parte da nossa infância, não é isso, Ed? Exatamente. Ronald, você falou que Oi, tem 30 anos que você mora no Rio de Janeiro, certo? exatamente. E com dublagem, há Na quantos anos verdade, você está na dublagem? 31. 31, Vai olha só. fazer, vai fazer 31 agora no. 31 mês, ano que vem. E com dublagem, tem quantos anos que você está nesse meio que é a dublagem? Eu tô há 27 anos na dublagem. Puxa vida. Você lembra do seu primeiro personagem? Cara, não lembro. Quer dizer, eu lembro, mas eu não sei o nome do personagem, o primeiro personagem mesmo, né? Eu sei que era um desenho animado, eram uns robôs espaciais, assim. Esse desenho foi feito na extinta Telecine, que ficava ali na Glória, e foi dirigido pelo Zé Santana. E aí ele me colocou para fazer um personagem que era uma ponta lá, Uhum. coisa bem pequena e tal. Então esse foi o primeiro personagem com o voucherzinho, ganhando o papelzinho ali do pagamento. Puxa vida. É. Tipo assim, o processo de dublagem, se tornar um dublador, você chegou a fazer um curso? Ou como é Sim. que foi? Então, eu fiz o curso na Telecine, né, com a Sumara Luiz, que foi minha mestra, e me introduziu as técnicas, né, ensinou para a nossa turma as técnicas de dublagem, e foram, acho que na época, 6 meses de curso. Foi bem intensivo, bem legal. E aí, a partir do curso, eu comecei a correr atrás e não parei mais, graças a Deus. Que bacana. Amém. Cara, e eu vou acrescentar aí a pergunta do Ed, uma pergunta que eu acho que completa muito bem o Ronald. O Oi. que é que acontece? Como que é
o processo da dublagem naquela época? Porque a gente sabe que teve, né, o avanço da tecnologia, e com isso a gente sabe que mudou alguns fatores. A Uhum. dublagem naquela época para a dublagem de hoje, né, que você está aí ativo do mesmo jeito, sabe nos falar isso perfeitamente. Teve muita mudança em relação à dublagem antiga para a dublagem atual? Sim, sim. Eu já cheguei numa época, eu comecei em 96, finalzinho de 96. Então, assim, eu já cheguei numa época que a dublagem já estava numa transição que se trabalhava. Eu sempre confundo, não sei se era uma TIC que foi para a DA, ou, eu acho que era uma TIC que foi para a DA, e aí depois da DA veio para o Pro Tools. Né? Então, assim, na Almatic era a coisa bem arcaica mesmo. Eu acho que só tinham, se eu não estou enganado, 2 canais na época, né? Que era um original e o outro era onde se gravava a dublagem. Eu, sinceramente, espero que não estar falando besteira, e se eu estiver falando alguma coisa errada, meus colegas que me corrijam nos comentários depois, em qualquer rede social que esse vídeo vá passar. Mas eu acho que era isso, sim. Aí depois eu acho que a DA, a gente tinha mais canais, aí dava para fazer uma coisa mais leve, né? Quer dizer, mais tranquila, nesse sentido de você ter. Não precisar botar, por exemplo, num grande vozerio, botar 15 pessoas dentro do estúdio. Você podia dividir o número, porque você tinha mais pistas, né, para gravação. E aí, quando veio o Pro Tools, aí foi a festa da tecnologia, e a gente começou a gravar ainda, sim, com muita gente dentro do estúdio, mas um número mais reduzido, porque tinham pistas. Né? Então, quando era uma coisa mais pontual, que estava, dentro, por exemplo, dentro de um vozerio, está tendo um chiado aí para mim. Tá tendo um chiado aqui para mim também. Foi no vizinho aqui. Ah, tá, ok. Então, sem problema. Vazou a bexiga lá no vizinho. Isso. Então, desculpa, eu sou muito, muito sacana, fico fazendo piada. Não, assim que é bom, deixa mais descontraído. Mas então, com a tecnologia, o avanço da tecnologia, a gente teve possibilidade de juntar poucas pessoas, né, no vozerio, e fazer com que, por exemplo, dentro daquele vozerio se tinha uma fala pontual, né? E a pessoa que deveria falar aquela fala ali não precisaria estar com as pessoas do vozerio, poderia gravar separado, porque você tem vários canais. Né? Então, isso facilitou muito. Então, foi um avanço muito grande. E como tudo na vida, todo avanço tecnológico assusta um pouco quem trabalha, né? Porque fica sempre preocupado, como é que vai ser agora? Será que a gente vai se adequar? Será que a gente vai conseguir trabalhar dessa forma? Mas a coisa foi fluindo naturalmente. E olha só que engraçado, você falou isso sobre o vozerio. Eu toda a vida, foi pouco tempo atrás que eu descobri que o vozerio hoje não é mais gravado mutuamente. Sempre achei que sim, até hoje, juntava a galera aí e fazia, mas não, é separado, né? Mais ou menos, assim, a gente teve a questão da pandemia que nos obrigou a trabalhar de casa, de home studio. Então, quem pôde montar seu home studio trabalhou de casa, gravou de casa. E agora a gente está voltando aos estúdios e fazendo vozerio com os amigos na bancada, como antigamente, entendeu? Claro, com menos pessoas, né, com um número mais reduzido, mas estamos tendo esse contato humano novamente, que a gente perdeu um pouco por conta da pandemia. Sim, alguns vozerios de algumas produções específicas, principalmente quando a produção é uma produção para cinema, por exemplo, eles preferem gravar, o cliente pede que grave o vozerio separado, dependendo da produção, para que o mixador possa fazer a mixagem, né, com mais cuidado e tudo mais, para não ter interferência de algum problema que possa ter numa gravação de um dublador ou numa gravação de outro.
Entendi. Ronald, Oi. e nessa questão que você falou da pandemia, você acha que, tipo assim, fato que a pandemia foi uma coisa terrível que aconteceu no mundo inteiro, no Uhum. Brasil nem se fala, vocês perderam vários colegas, Nossa. dubladores importantes, né? Poderia citar um deles, que é o Dário de Castro, né? Excelente Era o nosso dublador. representante dentro do sindicato, né? Era o cara que representava a categoria nessa luta aí pelos nossos direitos. E de lá para cá, quais foram as mudanças significativas, mudanças positivas que houve na dublagem que você vê, mesmo diante desse cenário caótico que foi a pandemia? Você fala da época da pandemia para cá, para hoje. Isso, Tá. Da pandemia do auge, né? Porque, na verdade, a gente ainda não está liberado da pandemia. isso é Né? verdade. Oficialmente, a gente não está liberado. Então, Uhum. mas eu acho que o seguinte, que a questão de você se obrigar a ficar em casa e ser obrigado precisava trabalhar. Então, assim, para trabalhar, independente de querer ou não, você precisava ter um estúdio, porque a gente passou algum tempo sem os estúdios abrirem as portas para, né, para receber presencialmente. Então, a gente teve que se mobilizar, aprender com a ajuda, uma coisa que eu faço questão de dizer que com a ajuda dos técnicos de dublagem, que é uma categoria primordial dentro do nosso trabalho, que são aqueles que ficam por trás do nosso trabalho e que nunca aparecem, mas que se não são eles, a gente não é nada nessa profissão. Eles nos ajudaram muito nessa pandemia para poder compreender como montar um home studio dentro da sua própria casa, já que não podia ficar recebendo, né? Então, eu acho que essa mudança deu um certo, agora eu estou falando por mim, deu um certo empoderamento no sentido de você conhecer mais, né, como funciona essa parte técnica e a parte técnica atual que eu falo. E eu falo isso, depois eu explico mais à frente por que eu estou falando isso. E hoje a gente tem condições de fazer trabalhos por conta de ter um home studio em casa, de ter uma cabine para gravar, de fazer trabalhos entre praças diferentes, né? Por exemplo, eu aqui no Rio trabalhar para São Paulo, uma colega ou um colega de São Paulo trabalhar aqui para o Rio, então hoje a coisa está mais integrada por conta disso, por conta desse movimento todo que a pandemia nos obrigou a fazer. E sobre, eu pegando o gancho aqui novamente, sobre a qualidade do trabalho, home office para o estúdio profissional, existe alguma diferença, Ronald? Ou não? Existe. Acaba que o home office entrega a mesma qualidade. Não, isso depende muito da aparelhagem que você tem em casa, no seu home studio. Tá? Por exemplo, tem alguns estúdios que não aceitam trabalhar com determinados tipos de microfone, principalmente microfones que são USB, por exemplo. E tem outros que já aceitam trabalhar. Né? Aí é a parte técnica, né, da mixagem que define esse processo, vamos dizer assim. Tá? Agora, sim, há uma diferença no sentido que os estúdios eles têm todo um preparo acústico que no início, quando a gente começou esse movimento todo de fazer home studio, a gente estava engatinhando ainda, então até construir uma coisa que não vazasse som, porque uma coisa é você ter um estúdio preparado, todo blindado para que o som não vaze, e mesmo assim vaza, dependendo da situação, vaza. E aí tem que parar o estúdio por conta de uma obra no vizinho, de um carro de som que passou muito perto. Isso acontece. Tá? Agora, a qualidade mesmo de som, isso depende muito da aparelhagem, do tipo de microfone, do tipo de computador que a pessoa tem em casa que possa entregar um produto, né? No caso, a nossa dublagem,
o trabalho do dublador para a empresa, para saber se ela pode ser aproveitada numa mixagem ou não. Espero ter respondido a pergunta, que eu falei demais. Muito bem Muito explicado, bem. muito bem explicado. Ô, Ronald, Oi. você chegou a trabalhar no famoso e lendário estúdio Abbott Richards? Uhum. E como é que foi trabalhar na Abbott Richards, a Casa das Lendas? Pois é, cara, eu acho que assim é o sonho de todo dublador, era na época o sonho de todo dublador que começava naquela época, né? Como eu falei, comecei em 96, e quando eu consegui meus primeiros trabalhos na Herbert, que eu pegava o voucher, eu falava, porque todo iniciante tem aquele deslumbre, né? Fica deslumbrado com aquela coisa. Eu falei, cara, eu estou trabalhando na Herbert Richards, que eu passei a minha vida inteira escutando a versão brasileira, a Herbert Richards, e agora eu estou aqui fazendo parte desse time, né? E eu nunca fui contratado da Herbert, porque teve uma época que a Herbert tinha contratados, né, além dos diretores, tinha um time de dubladores contratados e tinham os dubladores eventuais, mas eu sempre trabalhei como eventual. E para mim foi um selo vamos dizer, um selo de qualidade para a produção, para profissão, perdão, né? Dizer assim, cara, eu trabalhei na Herbert porque era muito difícil qualquer pessoa trabalhar. E eu fiz uma novela inteira mexicana na Herbert, que era, se eu não me engano, o nome da novela Amigos para Sempre. Eu assisti essa novela no SBT, cara. Era no SBT. Eu fazia o Cactus, que era um garoto malvadinho, de cabelo espetado, né? Era bem marrentinho. Inclusive, eu li uma vez na internet que o Silvio Santos, quando mandava as novelas mexicanas para dublar na Abbott Richards, ele tinha uma exigência que era para não repetir vozes nas novelas, os atores, porque talvez aquele ator poderia voltar em outra novela, então ele queria manter o elenco fixo naqueles atores. Isso é verdade? Sim, houve uma época que o Silvio Santos pediu, sim, porque já estava muito repetido. Na verdade, o que acontece? Estava muito repetido o time de vozes em todas as novelas. Então, ele pediu vozes novas. Ele queria que a coisa andasse um pouco. Então, a partir daí, muita gente nova, inclusive eu, entrou, né, nessa leva. E você lembra qual foi a sua primeira reação quando você, tipo assim, foi fazer seu primeiro trabalho na Abbott, quando você entrou nos portões da Abbott e você, sei lá, você lembra, qual foi a sua sensação, sua reação de ver aqueles dubladores, ouvir aquelas vozes, ver o estúdio? Você poderia descrever? Olha, a primeira reação quando eu entrei para trabalhar já foi uma reação mais comum, porque, na verdade, eu passei muito tempo, naquela época, a gente podia entrar nos estúdios para pedir teste, né, para pedir para o diretor ouvir o nosso trabalho, para ver onde a gente poderia ser aproveitado por conta de tom de voz, por conta de qualidade do trabalho mesmo. Então, assim, eu passei muito tempo indo a Herbert como as outras casas, né, sentando no pátio e catando o diretor que saía do estúdio para pedir teste. Então, foram-se aí uns, sei lá, 4 meses antes de eu começar, talvez até mais, porque no meados de 97, a gente teve uma greve de dubladores, então teve uma parada. Então, eu engrenei mesmo depois dessa greve. E aí eu já comecei a trabalhar na Herbert já lá para o finalzinho de 97, começo de 98. Mas, assim, a sensação do primeiro trabalho na Herbert foi aquela coisa assim, cara, eu agora tenho meu selo de qualidade, ó, tem meu papel aqui, sabe? Aquela coisa de quem está começando. Mas era uma empresa, hoje a gente que trabalha já há muito tempo no mercado, hoje a gente vê, a gente que está começando, a gente fica tão animado, tão entusiasmado, que é normal, tá? Mas que hoje eu falo, cara, era só mais uma empresa, né? Hoje a gente tem várias outras empresas aí, não só aqui no Rio, mas também em São Paulo. Para as quais a gente trabalha e tudo mais. Muito bem explicado mais uma vez. Ronald,
Antigamente, né, a que era, podemos dizer assim, almejado para trabalhar, o iniciante dublador, era a Herbert Richards, certo? Hum. E hoje, para o dublador que está iniciando na carreira, existe algum estúdio específico que você acha que ele quer trabalhar lá? Ou hoje já está mais assim, já está mais misto? Todos os estúdios entregam bem e não tem essa preferência? Então, eu acho que todo dublador que. Bom, aí você me pegou nessa pergunta, porque hoje a gente tem um dos grandes estúdios ainda aqui no Rio de Janeiro, estou falando do Rio porque é a minha realidade, onde eu vivo, que é a Delarte, né? Então, assim, muita gente quer ir à Delarte se apresentar, quer começar na Delarte, mas a gente também tem outros grandes estúdios, além da Delarte, que se sobressaem. Por exemplo, a gente tem a TV Group, que é um estúdio de São Paulo, mas que tem um braço aqui no Rio de Janeiro. Então, muita gente também quer entrar. Tem a Som de Veracruz também, que é outra casa muito conhecida. Então, as pessoas tentam acessar as mais conhecidas. E hoje em dia, as mais conhecidas, ao meu ver, se eu não estiver falando besteira, ao meu ver, são essas três. Som de Veracruz, TV Group e Delarte. Engraçado, eu não tinha reparado, não tinha parado para pensar, mas nem você falar isso, aquela mesma brincadeira que vinha quando a gente era criança, da gente tentar adivinhar qual que era o estúdio que falava antes do filme, né? Que a gente falava, Herbert Richards e tal, e você falar esses nomes, eu assimilo que são os que eu mais escuto. A gente tem várias outras casas, por exemplo, conhecidíssimas, que, por exemplo, a Cinevídeo. Cinevídeo é uma empresa super conhecida. Exato. Inclusive a Cinevídeo dublou, se não me engano, a Liga da Justiça e o Super Choque, não é isso? Não, o Super Choque não. A Liga da Justiça. Liga da Justiça, Scooby-Doo. Scooby-Doo. Super Choque foi dublado foi todo dublado na Som de Veracruz, na época que o Jorge ainda era vivo. Que o Jorge era dono da Som de Veracruz. Olha só, disso eu não sabia. O Jorge Ramos era. Aproveitando essa questão, hoje a gente sabe que Rio e São Paulo é o polo da dublagem, como você falou, tem a dublagem mista, que eu acho isso assim uma coisa sensacional. O meu sonho era ver alguns dubladores de São Paulo interagindo com os dubladores de Rio e é o que mais está acontecendo. Desculpa te interromper. É o que mais está acontecendo ultimamente, principalmente nas produções da TV Group. Da TV Group, que faz muito para Disney, agora para Fox também. Mas a gente sabe que existem estúdios fora do eixo Rio e São Paulo, igual tem em Belo Horizonte, que acho que é Scriptus, eu não tenho certeza se esse é o nome. Tem em Curitiba, tem também em São Paulo, mas não é no estado de São Paulo, mas Campinas. Campinas. A questão é, você acha, como você vê esses novos estúdios que estão surgindo? É uma coisa boa? Você acha que isso pode significar algo positivo? Como você vê essa questão desses estúdios que estão surgindo, Ronald? Essas novas casas. Tá, eu vou ser sincero com vocês, independente de qual é a praça, tá? Qualquer estúdio que esteja surgindo hoje em dia, eu acho que tem que ter profissionais de qualidade, a começar pelos diretores, porque tem estúdios, independente de qual é a cidade, tá? Não estou dizendo que é cidade A, B, C ou D, mas existem estúdios que a gente chama de estúdio fundo de quintal, que não tem qualidade nenhuma, não tem direção nenhuma, né? Então, assim, por mais que você seja um ótimo ator, claro, você conhece o seu trabalho, mas você tem que ter um diretor ali no estúdio com você, porque o diretor ele é contratado para assistir a produção, para saber qual é a condução daquela história e te dar o caminho para, na hora do teu trabalho, você vir a fazer da melhor forma. Você falou...
Não, desculpa te interromper, mas é porque eu vi uma comoção no meio do ano. Eu não assisti essa série, mas é uma série do Sylvester Stallone, que é O Rei de Tulsa. Eu vi que o pessoal criticou muito a dublagem parece que até foi feita fora do Brasil. Tem Aí, dublagens fora do Brasil também. sim, a famosa dublagem de Miami que a gente vê nos Isso. fóruns. Uhum. E houve a mobilização para que ela fosse redublada. A internet conseguiu vencer, vamos dizer assim, que o Luiz Faia dublou o Stallone e tudo mais. E a gente vê muito essa questão da dublagem. Igual tem um bordão que eu acho que foi, não sei se foi o Marco Ribeiro que lançou, mas foi o que eu mais vi falando, que é a questão prestigia a boa dublagem e tudo mais. Aí você acha que, de certa forma, isso pode afetar negativamente ou não? Como você. Eu até te interrompi, mas como você enxerga isso aí? Eu acho o seguinte, quando você tem bons profissionais que são chamados para fazer uma produção, a dublagem ela vai sair perfeita. Ela vai, quem está em casa assistindo, e é uma coisa que eu sempre falo para os alunos para os quais eu já dei aula, né, de dublagem, eu sempre falo para eles: quem está assistindo tem que acreditar que aquele personagem, aquele boneco, seja de desenho animado ou seja de filme, novela, série, que aquele boneco esteja realmente falando português. Porque se não passar isso, meu amigo, não adianta, entendeu? Então, assim, claro, as pessoas estão acostumadas com a dublagem carioca, com a dublagem paulista, né? Porque são duas praças antigas, muito antigas. Tradicionais. Tradicionais, exatamente. E quando você abre casas, empresas em novas praças, se você não tem, como voltando a falar, se você não tem uma boa direção, você não vai ter um bom elenco para. E você pode até ter um elenco bom, mas sem uma boa direção, o elenco vai fazer. Não vou falar palavrão aqui. Nós já Tá? assistimos, eu mesmo já assisti algumas coisas na Netflix que foi de doer os ouvidos. Eu Pois sei é, como é que é. E foi feito aqui, infelizmente, foi feito aqui em território nacional. sim. Eu peço licença ao Jonathan, eu sei que ele tem uma pergunta para te fazer, mas eu não posso também deixar de passar um outro assunto polêmico, que é em relação à inteligência artificial, que a gente tem visto bastante vídeo sobre inteligência artificial está dublando o ator com a voz original dele ou mais próximo disso. Exato. Você acha que isso é algo que possa ir para frente, que os estúdios possam querer aderir, que a dublagem nacional possa estar com os dias contados, Ronald? Não, não acredito. Agora, pelo menos por esse tempo próximo aqui, não. Entendeu? Porque ainda tem a inteligência artificial ainda tem muito que aprender a ser humano, e isso ela não vai conseguir fazer com certeza, por mais que ela imite. Entende? É a mesma coisa, por exemplo, eu posso estar até falando besteira aqui, mas é a mesma coisa que, por exemplo, você pegar um imitador, né, um humorista desse da vida, que imita o Silvio Santos, que imita a Hebe Camargo, enfim, e escutar, por mais que ele imite aquela pessoa, aquele personagem público com perfeição, a gente identifica que não é o O original, ator original. entendeu? Por quê? Eu só estou falando do imitador, de quem está imitando uma pessoa, né? Não sei, não me vê nenhum imitador famoso agora aqui na cabeça. Tem um do seu lado aqui, Ah, é? O Jonathan, dá uma palhinha para ele aí, só de um personagem. Ai, 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 vamos lá. Ah, Eu sou o grande Vegeta, o príncipe dos Saiyajins. eita, toma cuidado, que eu esqueci quem é o dublador O Alfredo do Rolo. Alfredo. Então, mas assim, a questão é, por mais que você esteja imitando, você nunca vai conseguir dar 100%. Desculpa, eu estou olhando para cá porque meu gato está querendo fazer arte ali. Talvez tenha que sair correndo daqui para tirar ele dali. Pode ir lá, qualquer coisa pode ir lá. Enfim, crianças, fazer o quê? Então, o que eu estou querendo dizer assim,
um ser humano imitando o outro, por mais que chegue perto do registro daquela voz, não vai ter a mesma emoção e a mesma inflexão que o original deu. Uma inteligência artificial, por mais que tente, ela não vai chegar perto da humanidade, do sentimento. Eu duvido muito que isso aconteça. E se um dia, porventura, ela estiver lá em cima, super avançada, vai demorar ainda muito para... E acredito também que os distribuidores não vão querer aderir muito a isso, não. Entendeu? Lá o pessoal lá de cima. Deus te ouça, viu? Para Amém. querer substituir, botar uma máquina para fazer um Tom Cruise da vida falar em português, em espanhol, em italiano e tudo mais, eu acho que fica muito falso. Até porque eu acho que vai ser um processozinho caro para isso, né, para isso acontecer. Já ouvi falar desse pegar um dublador mesmo profissional e usar ele como, acho que como guia. Não sei se essa seria a palavra certa, o termo certo. Uhum. Mas, tipo assim, ele vai dublar, por exemplo, você deu o exemplo do Tom Cruise, vai dublar o Tom Cruise, mas com a inteligência artificial emulando a voz original. E o dublador vai ser só o guia para dar aquela emoção, esse sentimento que você está falando. Você acha que isso pode acontecer? Não, pode, claro que pode. Claro que pode. A gente já teve isso com um ser humano muitas vezes fazendo isso, dentro de produções que foram gravadas, que estão aí no cinema, entendeu? De dubladores serem chamados para ir para o estúdio gravar um filme inteiro e no final chamarem um Star Talent para cobrir em cima da dublagem do dublador. Garoto, você desligou minha... Isso. Entendeu? Chegar para fazer a dublagem em cima da dublagem do profissional. Uhum. Já aconteceu isso aqui. Eu fiquei sabendo, acho que foi no caso do Shrek mesmo, acho que eu não sabia. Exatamente, é esse Mauro mesmo. Ramos, e depois o Bussunda. Exatamente, é nesse aí que eu estou pensando, eu só não quis falar. Não, entendeu? sim. E qualquer coisa a gente até corta. Não, mas é uma verdade. Porque, na verdade, é uma história que desculpa te interromper, mas é uma história que todo mundo conhece, não é? Exato, não é segredo. segredo. Não é segredo. Mas assim, que é uma coisa que já aconteceu, não foi uma nem duas vezes, mas que eu acho que pode acontecer com a inteligência artificial. Uhum. Entendeu? Pode acontecer. Não sei quando isso pode vir a acontecer, mas pode acontecer sim. Certo. Mais uma vez, muito bem. Pode acrescentar, pode falar. Inclusive, eu estou querendo até falar sobre essa questão de inteligência artificial, que eu acho importante. É o seguinte, eu tenho visto anúncios de seres humanos aí vendendo cursos para faça sua propaganda com a voz, tal, com a voz. E aí coloca um portfólio, um leque de opções ali, um portfólio de vozes de famosos, sendo vozes emuladas pela inteligência artificial. A gente estava comentando isso outro dia, lembra, Ed? Sim, inclusive de dubladores que não estão mais aqui, que eu não sei... Jorge Ramos é um que eu cito, entendeu? Sim, inclusive, eu não sei como é que a família reage com isso. Da vida. Eu acho que até imagino de quem que você viu, não vou citar o nome, não vou fazer propaganda para essa pessoa, mas se for o que eu estou pensando, é o cara que mais está sendo vinculado na internet. Porque está todo mundo querendo conhecer. Os curiosos querem saber como funciona o negócio, e qualquer movimento da parte dos profissionais que cite, né, um profissional que venha citar esse cara, só vai dar crédito para ele. Sim, exato. Eu não vou citar, não vou dar propaganda para ele, mas eu acho assim uma falta de respeito, porque tem vozes ali de pessoas que não estão mais entre nós. Exatamente. Tem voz de quem ainda está trabalhando. A gente sabe que a dublagem, a sua voz é o seu sustento, é o seu trabalho. E vem a pessoa e rouba a sua voz. É porque não tem nem, eles nem pedem permissões, né? Nem pede permissão. Não. Já pega, já acha o cara que está vendendo, já compra e, né? E faz debate, Ronald. Oi? Há um debate para vocês estarem vendo se tem como proibir esse tipo de veiculação. A gente tá correndo atrás para ver a melhor forma, claro, tudo dentro da lei para ser
se ver como é que vai. Só que a gente está esperando a coisa avançar, a gente precisa da ajuda dos políticos, principalmente, né? Porque isso precisa de um plano de governo, né? Um plano político que possa estar auxiliando os trabalhadores da dublagem. Né, como a gente tem várias leis aí que auxiliam os trabalhadores de vários outros nichos, que a gente tenha aí o apoio político para nos defender, não só os trabalhadores da dublagem, mas assim, porque eles também estão emulando os profissionais da voz no geral, Sim, radialistas narradores. famosos, narradores, entende? Agora, sobre essa questão também da IA, isso da pano para manga, eu estava vendo essa semana agora, eu até postei num grupo de dublagem um negócio que eu achei absurdo, que é um site que você entra e você no site você grava um texto com a sua voz, você dá permissão, aí é a questão perigosa, você dá permissão àquele site para que a IA emule a tua voz. Entendeu? Que Então, isso. assim, por exemplo, você quer fazer um vídeo, mas você não quer, você está com preguiça de ir para frente do microfone, para o estúdio, gravar, né, a parte narrada do vídeo. Então, o que você faz? Você, através desse site que você já permitiu que a IA emule a tua voz, você digita lá o texto que você quer e a IA vai falar com a tua voz naquele texto. Entende? Mas olha o perigo disso. É um perigo. Você dá permissão para uma máquina Eu acho passar por que você. você falou que tinha o Dário de Castro aí, que eu já vi coisa dele, que ele lutava muito pela causa dos dubladores. Eu Sim, acho que vocês tinham sim. que, eu não sei se isso já está em debate, se vocês já comentam sobre isso, mas fazer igual o Robbie Williams fez. Deixa um documento oficial, seja testamento, o que for, mas, tipo, na ausência de vocês, os estúdios estão proibidos de usar a voz de vocês, sabe? Independente da situação que vocês estiverem, aposentados ou não mais aqui, mas porque o Robbie Williams parece que ele estava prevendo isso 10 anos atrás, ele deixou no testamento dele bem explícito que ele não queria que a imagem dele fosse usada por inteligência artificial. Uhum. Parece que ele já estava adivinhando. Então, eu acho que uma coisa similar deveria ser feita na dublagem, proibir de usar a voz de vocês, mesmo vocês não estando mais na área. Porque é perigoso isso. Não, muito, muito perigoso. Mas esse movimento já está acontecendo em vários níveis, não só na dublagem, porque isso não pega só o dublador, né? Então, a movimentação está sendo mundial, inclusive. Está sendo mundial, inclusive. E eu acho que é uma causa já ganha, porque eu acredito muito no poder dos fãs também nessa questão. Aquele fã que admira o trabalho do ator, né, do dublador, com certeza ele vai, qualquer petição que tiver, qualquer coisa que envolve o direito do ator mesmo, para estar só ele exercendo aquela função, os fãs vão cair assim, de dentro com tudo para estar protegendo isso aí. Ah, sim. Ô, Ronald, Oi, fala. não pode terminar seu raciocínio. A gente conta muito com o apoio dos fãs sempre, sempre. Quem é fã realmente de dublagem. Porque tem muita gente que assiste filme dublado, mas não está nem aí para o trabalho. Não, nem liga uma voz para outra. Eu presto atenção em tal. Agora, quem é fã está ali do lado com a gente, sempre. E essa questão de fã, eu tenho que te perguntar, cara. Igual o Jonathan falou aí, eu também eu sou do bonde de que cresceu te ouvindo, né? Não querendo deixar você assim, triste, não estou chamando você de velho. Filho, eu vou fazer 50 anos, eu não sou velho nem novo, só estou com quase meio século, aí eu adoro isso, entendeu? Então, cara, já aconteceu, sei lá, numa situação, você está no supermercado, tá andando na rua, pegando um elevador, o que for, você conversa, uma pessoa fica assim te olhando, te encarando, pergunta, eu te conheço de algum lugar? Eu já ouvi essa voz. Essa voz em algum lugar? Não, assim, elevador... Já aconteceu, mas não de perguntarem, já aconteceu da pessoa ficar me encarando, me olhando assim,
mas nunca tiveram coragem de perguntar, não. Então, eu não sei nem se é por esse motivo, é porque eu sou feio mesmo, a pessoa ficar olhando, peraí, é Que feio assim isso? mesmo? Que nada. Mas, assim, já questão de fã reconhecer, algumas pessoas já, quando começa o convívio maior, tipo, aqui na Pet Shop, que eu vou comprar a ração dos gatos e tudo mais, não sei por que cargas d'água surgiu o comentário da dublagem lá e falaram que eu era dublador. Eu falei, caramba, porque assim, meus vizinhos aqui sabem, né? E aí o dono da Pet Shop conhecia o Zé Léo, ó, o Leonel, que já é falecido, e foi vizinho dele no bairro aí e tal. Aí falou assim, pô, eu conheço o Leonel. Tá? Eu falei, que dublava o Charlie das Panteras e tal, uma voz super conhecida. Aí eu falei, pois é, inclusive ele nos deixou esse ano, né? Quer dizer, foi ano passado essa conversa. E aí ele ficou super triste. Falou, você não sabia que você era dublador quando me contaram e tal? E aí o pessoal, né, super se interessa, aí pede para adicionar nas redes sociais. Isso acontece de vez em quando. Agora, me reconhecer na rua mesmo, dentro do elevador, no supermercado, não, isso nunca aconteceu, não. Só quando tem Nossa. uma convivência maior. Muito top. E ainda pegando, talvez dentro do assunto do Ed, ainda que tá sumindo ali, você tá aprendendo o teletransporte, Ed. Você tá sumindo e aparecendo. Ô Ronald, Ui. a gente sabe que você tem um vasto leque de personagens, né? E dentro desses personagens, qual que você mais tem um sentimento, ô Ronald? Qual que você Carinho. fala mais um carinho especial quando você lembra de uma cena especial que você fala, nossa, esse personagem marcou, viu? Cara, vários personagens marcam a gente enquanto dublador. Agora, de longe, o Guia do Super Choque, porque primeiro foi o meu primeiro grande fixo da dublagem, né? O Super Choque foi dublado pelo Héctor Zuin, que hoje está em São Paulo, e aí quando eu fiz o teste, que eu passei, eu fiquei super animado, eu falei, caramba, eu queria fazer o teste para o Super Choque. Aí me deram o teste para o Rich, que na época não era guia ainda, né? Era o Rich. Aí eu, vamos fazer o quê, né? E aí fiz e passei. Então, foi o primeiro personagem fixo, né, importante da minha vida, e que tem até hoje uma repercussão, porque todo mundo escuta minha voz, sabe quem eu sou, escuta minha voz e fala assim, cara, você fez parte da minha infância. Eu falei, Exato. valeu. É bacana demais. Entendeu? Então, assim, e outro personagem que eu tenho muito carinho, eu adoro desenho animado, é o Buford de Phineas e Ferb, que eu dublei recentemente, acabou acho que tem uns 2, 3 anos que a série acabou. Sim. E eu adorava fazer aquele gordinho safado, né? Encrenqueiro, mas que tinha um coração mole, né? Sim, eu assisti Phineas e Ferb por causa das minhas irmãs, né? Todo mundo E eu fala fica... isso. Eu assisti por causa do sobrinho, por causa de. Então, não, ninguém assistiu porque o desenho é bom, né? Não, Tá. o desenho... Eu assisti muita coisa assim por causa das minhas irmãs. Tá certo. Quando eu vi o Buford, eu ficava assim, cara, eu conheço essa voz de algum lugar. E aí tem um episódio que eles estão, acho que no balão, e aí ele joga. Eu não lembro se era o Phineas, eu não lembro, eu sei que ele joga alguém do balão assim e tal. Eu tô assim, cara, eu O conheço essa voz de algum Baldite. lugar. Aí eu, quando eu fui pesquisar, vi que era você, olha só, é o Ronald. E. Não, cara, bacana demais, um dos personagens mais legais. Óbvio que você fez muito personagem bom, igual você citou o Exato. Rich, o Bulbald, mas outro personagem assim maravilhoso, cara, e eu fiquei triste que você não pôde terminar a saga dele, foi o Podrick, do Podrick Game de of Game of Thrones. Thrones. Aliás, um presente que o Sendin deu para mim, porque assim, quando começou, ele que dirigia a série aqui no Rio, e quando começou a dublagem da série no Rio, na época era MG, hoje é MGE,
MG? MGE. Pois é, na época era só MG. E assim, ele me chamou para fazer parte da série, eu fiz as 2 temporadas primeiras, não foi só a primeira temporada, não lembro. Eu fiz vários personagens, né? Eu fazia do velho ao novo, do garoto ao cara que estava lá ensinando os guerreiros lá a treinar e tudo mais. E tanto é que eu lembro que uma passagem que o meu queridíssimo amigo, Comério, que Deus o tenha, estava comigo na bancada. Aí o Cindy falou, faz esse velho aí. Eu falei, caraca, não tem nada a ver comigo. Ele, não, tu consegue. Eu falei, tá, vou fazer. Mas já tinham feito isso comigo uma vez. Aí a gente vai buscar a memória emotiva, pegar a referência de tom de voz de pessoas mais idosas, mais velhas e tal, e dá uma mistureba na cabeça e sai um negócio, como era uma coisinha pequena, não tinha continuidade, saiu muito legal. Quando terminei, o Comério estava do meu lado e falou assim, caramba, pareceu o Valmir Barbosa, que é um colega nosso, pareceu o Valmir falando aqui do meu lado. Eu falei, sério? Nada a ver. Porque, assim, realmente a referência que eu peguei foi do tom de voz, porque era a cara do Valmir. Se o Valmir estivesse ali, era ele que ia fazer. Mas era uma ponta, era uma participação. E aí eu fiz. Por que eu estou te falando isso? Eu fiz vários personagens dentro da série, né? E quando começou a temporada, eu acho que foi a terceira, foi a quê? Até a 4ª ou 5ª temporada, eu não lembro. Vocês dublaram até a 5ª temporada. Vocês dublaram até a 5ª. Da 6ª em diante já foi na do Brasil. Então. Da 3ª até a 5ª, o Pódico entrou, e o Sininho falou assim, olha, eu não vou te dar um personagem fixo, vou perder meu Coringa aqui na série, mas eu quero que você faça esse garoto. Falei, tá. Aí fui fazer, e um presentão que o Cindy me deu. E o personagem ficou com uma luva pra você, Ronald. E, tipo assim, de cara eu reconheci sua voz. O elenco ali de Game of Thrones nas 5 primeiras temporadas, pra mim, era perfeito. A dublagem de São Paulo não ficou ruim, mas, tipo, você fica 5 anos ouvindo aquelas mesmas vozes, do nada você tem aquela quebra. Foi algo, assim, chocante. Sim. E, nossa, velho, você até desculpa, mas eu acho, assim, uma baita sacanagem que o cliente fez, não ter deixado a série ter sido concluída, nem que fosse no Rio de Janeiro. Nem que fosse outro estúdio, né? Outro estúdio no Rio, pelo menos eu sei que teria como trazer parte do elenco, ou talvez quase todo o elenco, mas, enfim. E, tipo assim, você dublou vários personagens, você citou o Guia, eu citei aqui o Pódio, você citou o Buford, mas tem aquele personagem, assim, que você gostaria de ter feito? Você viu assim, pô, esse personagem é minha cara, mas você não Combina teve a comigo. oportunidade, combina comigo, mas não teve a chance. Então, cara, tem um personagem que, sei lá, como é que eu vou dizer isso? Eu cheguei a fazer teste quando o nosso querido e falecido Monja se afastou da dublagem, o Monjardim, ele dublava o Salsicha do Scooby. E eu fui chamado para fazer o teste para o Salsicha, que era uma coisa que eu tinha jogado para o universo. Eu falei assim, quero muito, quero muito. No dia que eu já tinha falado isso para o Monjó, no dia que você não quiser mais dublar, me avisa que eu quero fazer o Salsicha. Mas não foi ele que avisou, não. Mas, assim, o estúdio me chamou, porque eu já tinha feito uma participação num desenho do Scooby, lá na Cinevídeo, onde quem dublava, dirigia na época, era o Jorge Vasconcelos, e ele me chamou para fazer um suposto primo do Salsicha. Não era primo do Salsicha, mas era a cara do Salsicha, mas um cara caipira. E eu fui muito na linha do Monja, porque era o Salsicha caipira. Era aquele Scooby era aquele Mistério S.A.? Eu acho que era, porque tiveram várias variações, assim como o Ben 10, né? E aí eu fiz esse Salsicha caipira, vamos dizer assim, e talvez por conta disso lembraram de mim na hora do teste.
Só que eu fiz o teste, quando eu terminei o teste, o operador falou assim, olha só que o cliente não queria que fosse na linha do Monja, não. Queria que fosse uma coisa mais diferenciada, porque o desenho estava mudando. Na verdade, o teste foi em cima do novo desenho, do Scooby. Aí eu falei, pô, agora que você fala isso para mim, cara, depois que eu fiz o teste, mas deixa quieto, vamos lá. E aí, quem ganhou foi o nosso querido Macade. Dubla muito bem o Salsicha, né? E assim, era um personagem que eu tinha vontade de fazer. Assim. Eu lembro que Scooby-Doo, Mistério S.A., acho que as 2 primeiras temporadas tem o elenco original, Drummond, Monja, enfim. Aí, isso, só que da terceira em diante muda, aí tem o Macade, tem o Reginaldo Primo. O Reginaldo Primo foi o que eu mais estranhei, porque ele pegou de cara o Scooby-Doo. Eu tava vendo o cara no Jim Winchester e do nada eu vejo ele Scooby-Doo. Mas eu vi uma entrevista dele que falou que ele mesmo não gostou do trabalho dele. Ele achou assim, não muito a ver, né? Enfim, mas que pena, viu? Mas quem sabe? Quem tá dublando agora o Scooby-Doo é o Briggs. É o Briggs, né? Isso. O engraçado é que eu vi uma entrevista do Briggs e ele falou a mesma coisa que você. Acho que ele também fez do Scooby, não conseguiu porque ficou muito parecido com o Drummond e eles não queriam também. Eu lembro de ter falado isso numa dessas entrevistas que ele deu na internet. Mas legal. Quem sabe, Ronte? Ronte, vou te fazer uma pergunta. Eu tô tomando o lugar do Jonathan. Desculpa. Não, suas perguntas acabam que tá sendo... Você está pegando a minha linha de raciocínio, eu posso dizer assim. Existe um ator que você adoraria conhecer pessoalmente? Um ator que você dublou? Pode ser um ator que você dublou e um ator assim, que você gostaria de dublar, mas você gostaria de conhecer pessoalmente. Cara, ator mesmo... eu acho que o pódio que... Acho que o pódio que eu gostaria de conhecer pessoalmente e dizer, cara, eu te dublei aqui, pelo menos por um bom tempo aqui no Brasil. Sou sua voz aqui no Brasil. Exato. Tem também um cara que eu até acompanho ele no Instagram, que ele não é ator, ele é um esportista mexicano, e eu dublei um reality esse programa de comida, eu esqueci o nome. E aí eu comecei a seguir ele, eu falei, eu dublei esse personagem na Audiocorp, né? Então, assim, eu até mandei mensagem para ele, falei, isso eu queria conhecer, porque primeiro que é esportista e tudo mais, não que eu seja esportista, não, mas é que eu achei tão legal o trabalho dele ali dentro do reality, eu achei tão bacana o jeitão dele com os outros, com os amigos e tal. Falei, pô, esse cara é gente boa, esse cara não é... Aí comecei a seguir ele, o cara faz um monte de coisa. Uma boa energia. Aí eu falei, tá, é um cara que eu gostaria de conhecer, que não é ator, né, que é o Ari Caçarias. Você lembra o nome do reality? Não, né? Tem vários, Masterchef México. Pronto, Masterchef México. Ronald, você é dublador, né? A gente sabe, um ator também de primeiríssima qualidade. Mas você também trabalha assim, com sua voz em outro lugar? Você já trabalhou em rádio? Ou mexe com locução, com narração? Rádio não. Rádio eu nunca trabalhei. Agora, locução e narração, sim. Em alguns trabalhos eu já fiz. Inclusive, fiz até esse ano um trabalho bem bacana para a internet, onde eu fiz uma narração de um desenho, de uma campanha, e ficou bem bacana mesmo. Gostei muito da parceria com eles. E aí, Jonathan? Eu tenho uma pergunta, não sei se só eu que tenho essa curiosidade, mas, Ronald, quando que o ator ele escolhe sair da frente das câmeras e ir para trás das câmeras fazendo a dublagem? Sabe que eu não sei te responder essa pergunta, porque eu acho o seguinte, eu acho que eu sou o tipo de pessoa que eu sempre quis ser ator, mas eu nunca quis ter fama. Entendi. Eu nunca quis ser famoso. Quando eu vim do Maranhão com 18 para 19 anos,
completei 19 que alguns dias depois que eu cheguei, eu vim porque eu queria entrar para a Globo, que eu queria ser ator de novela, fazer malhação, alguma coisa desse tipo, né? E fora que lá atrás eu quis ser Paquito da Xuxa, quando eu era bem... Sério? Ah, sério, mandei até foto para o concurso deles e tal. Porque eu era fã da Xuxa, né? Sou fã da Xuxa até hoje, não é? Quem não era, né? Eu sou. E não é. E aí eu comecei a ter dificuldade, né? Devido eu ter que trabalhar, correr atrás para me sustentar, me segurar no Rio de Janeiro, sozinho, a família toda lá no Maranhão. Então eu comecei a ter dificuldade para acessar um pouco a televisão. E quando eu consegui finalmente fazer o cadastro na Globo, eu já estava meio que encaminhado para a dublagem. Quando eu comecei a dublar, eu falei, cara, é isso que eu quero, né? Então, assim, falando de mim, o meu sentimento é eu poder atuar sem precisar me expor. Hoje em dia a gente se expõe porque com o advento da internet, todo mundo conhece a gente e tudo mais, mas não é a exposição de um ator de novela, por exemplo, que passa 6, 7 meses fazendo uma produção e que está na mira de todo mundo, né, que está assistindo aquela novela. Bem respondido. Eu sempre tive essa dúvida, né? Que eu falo, ó, a pessoa tem todo, né? Faz curso, faz teatro para ser ator e depois vem o processo dele querer ser dublador. Eu ficava, como que ele descobre que ele quer ser o dublador? Mas você me respondeu assim, bem no ato, pelo menos, né? No seu íntimo, o que você sentiu. Falando da minha experiência, Isso. né? Muitos escolhem por não ter oportunidade de trabalhar com televisão, por realmente não querer, não gostar, né? Como é o meu caso. Não é que eu não goste, eu já fiz televisão, já fiz participação em programa da Angélica, eu já fiz participação em Linha Direta, onde eu era o assassinado da história, coitado de mim. Não, coitado do assassinado, né? Eu só estava interpretando ele, mas coitado de mim porque as gravações eram pesadas. Ô Ronald, e Oi, fala. você como dublador, você também desempenha outros papéis na dublagem? Por exemplo, você já fez direção na dublagem, tradução de textos? Não, tradução de textos não. Direção, sim, já dirigi algumas vezes para substituir colegas que naquele dia precisavam se ausentar, estavam dirigindo uma produção, precisavam se ausentar, então me chamavam para cobrir, né, essa direção naquele dia. Isso já aconteceu, não foi uma, nem duas, nem três, nem quatro, então, sim, direção sim. Tradução, não. E outra parte da dublagem que eu já fiz, respondendo a tua pergunta, foi a parte técnica da dublagem, porque quando eu comecei, por isso, aí eu estou voltando lá atrás, eu falei, mais à frente eu explico o que eu estou querendo dizer com aquela fala lá de trás. Então, vou explicar agora. Você me deu o gancho, botou a bola quicando, então vamos lá. Lá atrás, quando eu comecei a dublar, eu senti necessidade de entender um pouco a parte técnica. É porque eu sou autodidata, então assim, eu gosto muito de aprender as coisas. Então eu pedi, tanto na Delarte quanto na Som de Veracruz, para os donos que eram, né, meus amigos, o Jorge, que já se foi, o Sérgio, que está aí, que eu pudesse fazer um estágio dentro da empresa da parte técnica, gravando os colegas. Um dia entrou um colega no estúdio, eu estava na técnica, e ele perguntou, você está fazendo o que aí? Eu falei assim, eu estou te gravando hoje. Ele falou, mas por que você não está dublando, não é dublador? Eu falei, sou, mas eu quero aprender a parte de cá para eu respeitar meu colega que está sentado aqui no aquário. Porque tem muitos, na época, tinham muitos colegas, até hoje tem, tá? Tem muitos colegas que entram no estúdio e o técnico está ali do lado, não dá um bom dia, boa tarde, boa noite. Acontece isso e não é só na dublagem, tudo quanto é profissão.
Não tenho papas na língua, não estou aqui para defender ninguém. Tem muita gente que faz isso mesmo, é mal educado. Então, assim, eu quero conhecer o trabalho dos meus colegas, porque quando eu chego numa empresa, qualquer ela que seja, eu dou bom dia, boa tarde, da pessoa que abriu o portão para mim até o faxineiro. Por que eu vou deixar de falar com meus colegas que estão ali, que o trabalho deles é essencial para o meu trabalho, entende? Então, eu quis fazer esse estágio, e graças a Deus me deram essa oportunidade para aprender. Eu não queria trabalhar como técnico, eu queria só entender como era esse sentido do lado de cá, entende? Uhum. Então, assim, essa parte da dublagem eu também fiz. E, Ronald, mata uma outra curiosidade. Quando você dubla um filme, uma série, um game, sei lá, você se assiste dublado? Você vê aquela coisa que você dublou, aquela série, igual, por exemplo, Game of Thrones, você se assistia dublado? Game of Thrones foi um exemplo que não funcionou para mim, porque eu só assisti um episódio de Game of Thrones a minha vida inteira. Porque eu não tinha TV a cabo, eu não tinha acesso à série, e eu assisti um episódio que foi disponibilizado na internet, eu não lembro como foi disponibilizado esse episódio, que foi justamente o último episódio que eu dublei, se eu não estou enganado, com que o Porto que se aceita que a Dri, né, era a Dri, né? A Drienne, que ela ensinasse ele a ser um cavaleiro. Então, assim, foi o último episódio que eu dublei que eu consegui assistir. Os anteriores eu não consegui assistir nada. Mas nada. Super Choque, nada, você nunca assim... Não, Super Choque, sim. Não, eu gosto de me ver, tem gente que não gosta de ver o trabalho feito, né? Ou só gosta de ver depois que já passou muito tempo. Mas eu gosto de ver o trabalho feito até para eu saber onde eu posso melhorar. Entendeu? Isso é bom, muito. Quando você se ouve, você pode consertar ali, você se cobra e se corrige. Exato, é uma questão, é uma coisa que eu falo para os meus alunos. Eu falei, gente, gravem-se. Estão em casa, pega o celular, que hoje a gente não precisa andar com gravador, pega o celular, lê um trecho de um livro, gravando, depois se escutem, para vocês poderem avaliar se vocês estão tendo uma inflexão legal, se vocês estão num tom bacana, confortável para a voz de vocês, porque muita gente não sabe que às vezes as pessoas falam num tom errado para ela. Tem gente que fala completamente no tom errado. Então, eu falo, se escutem, para vocês poderem entender. Esse é o tom legal para vocês, esse é o tom de vocês. Vocês podem trabalhar para melhorar isso, entendeu? Melhora a dicção também, que é muito importante, né? Você se entende como, né? Aprende a se escutar um pouco mais. Certo. Ronald, nós estamos caminhando para o final da nossa entrevista. Não estou falando para você ir embora, que a entrevista está maravilhosa, está gostosa demais, um bate-papo assim, ó. Mas eu tenho que te fazer umas perguntas aqui. Sim, nas considerações finais. A primeira é, qual conselho você dá para quem quer entrar para esse meio, para esse mundo da dublagem? Você recomenda? E se você recomenda, qual conselho que você dá para a pessoa? Bom, primeiro de tudo, quer ser dublador, aprende a ler, tá? Esse é o primeiro conselho, porque tem gente que não sabe, que faz um curso de dublagem, que entra querendo ser dublador e não sabe ler, né? E quando eu falo ler, não é só ler, você ter uma leitura fluida, uma leitura que você possa discorrer ali na hora do trabalho, porque na hora do trabalho, na hora do vamos ver, a coisa é muito rápida, é muito dinâmica. Então, você tem que ter uma boa leitura. Outra coisa é você ser ator profissional. Profissional, porque não adianta você chegar a ir para a dublagem para quê, gente? Se você não é ator, se você não tem o registro na carteira de trabalho, que muita gente chama de DRT, né? Até Sim. Hoje, DRT é Delegacia Regional do Trabalho. Eu não tenho DRT, eu tenho meu registro profissional. Tá? Eu sempre gosto de explicar isso, eu sou chato com isso. Fala assim, eu tenho DRT. Você tem uma delegacia? Legal, tranquilo.
Tem uma diferença do DRT para o qual outro você falou o nome aí? Registro Profissional de Registro Ator. profissional de ator. DRT é a sigla para Delegacia Regional do Trabalho, que é onde você tira o registro profissional de ator. Só que as pessoas falam DRT. Tem que ter o DRT, mas até hoje, eu não sei por que falam assim. Então, É que eu ouvi isso muito, ouvi isso bastante. direto, Ainda usam ainda. colegas falam direto isso. Meu Deus. Ainda usam. Eu queria propor aqui uma brincadeira. Eu queria propor um encontro do Gear com o Goku. É possível? O Jonathan também imita o Goku. Aí eu queria fazer uma brincadeira. Como é que seria uma interação entre eles? Você gostaria de começar, Jonathan? Uai, vamos lá então. Uai. Eu não acredito, eu encontrei um Super Saiyajin de cabelo curto. E aí, cara, tudo bom? Eu estou ótimo. Caramba, você está em que nível de Super Saiyajin? Na verdade, eu só tenho umas aparelhagens aqui e minha mochila. O Vegeta tem algo parecido. Ele consegue colocar no olho e medir a potência de poder. Você também faz isso? Não, na verdade, eu não consigo botar no olho nada, não. Eu coloco o olho da mochila para enxergar as coisas. A sua mochila tem olho, caramba! É uma câmera, é uma câmera. Cara, que massa, cara, que massa. Perfeito. Ronald, muito obrigado por ter dado essa honra de eu que agradeço. te entrevistar. Cara, nós somos amigos no Facebook, deve ter uns 10 anos. E uma das coisas que me chamou a atenção, e me chama a atenção até hoje, é o seu bom humor, o seu alto astral. As suas postagens no Facebook são muito alegres. E a vida já é tão pesada, né? Porque a gente tem que sorrir, a gente tem que brincar. Pois é, e tipo assim, eu também posto muita besteira das quais você já curtiu, já comentou, que eu fico assim, meu Deus, esse cara curtiu, comentou, sei lá, significa que eu tenho um conteúdo assim bacana e tudo mais. Sim, claro. E poder entrevistar alguém que marcou minha infância, minha adolescência, significa muito. E eu só tenho que te agradecer por essa oportunidade. Se um dia você vier aqui em Minas Gerais, dá uma passadinha aqui em Guanhães. O pessoal pergunta assim, o quê? Goiás? É Goiás? Não, Guanhães. Guanhães. E aqui você vai ser muito bem recebido, tem pão de queijo, tem cafezinho, doce de leite, só golpe baixo, só golpe baixo. Eu adoro Minas, eu já tive oportunidade de ir a Minas, mas eu fiquei numa fazenda, né? Então, eu fiquei meio afastado da população, mas, assim, curti muito a comida. A comida é maravilhosa. Olha, eu vou te indicar um lugar, então, quando você vier aqui para Minas, você vai passar por Goiânia. Esse lugar, grave bem esse nome, Milho Verde, é o nome do lugar. Difícil de gravar, né? Milho Verde. Milho Verde. Cara, tenho certeza que vai ser um dos lugares mais lindos que você já foi aqui em Minas, Milho Verde. Carinhosamente a gente chama de milho doido ou milho crazy. Mas isso é o quê? Uma cidade? É um vilarejo? É uma loja? É um point? Seria o quê? Um equivalente a um vilarejo, Jonathan? Podemos dizer assim, cadê o nosso diretor, o nosso produtor? O Fábio aí vai saber dizer, mas tipo assim, tem cachoeiras, cara, é um lugar que todo mundo vai quando tá no verão, na primavera, tá aqui calor, o pessoal vai lá, tem cachoeira. Olha que maravilha. Tem tipo uns lagos com umas pedras, lago transparente com as pedras. Caramba. E tipo assim, a vibe lá é muito legal, tem muito hippie. Eu não sei como é que são os hippies aí no Rio de Janeiro, mas eu também não sei. Não. Porque os hippies aqui de Goiânia, eles fazem pulseira trançada, uns colares de pedra, aqui também. Então lá vai ter muito hippie. A vibe lá. A vibe é diferente. É bem diferente. É uma coisa mais natureba mesmo, é uma coisa mais ligada ao verde, ao chão. Isso. Eu sou de cidade pequena, né? São Luís do Maranhão é uma cidade pequena, então assim, eu tenho essa diversidade de gostar do mar, do que é do mar, porque eu morei, nascido e criado numa ilha, né? A Ilha do Sol, a Ilha do Amor, que a gente chama lá, e
cercado por mato, né? Então, são dois pontos que me atraem muito. Se tiver os dois juntos, ainda é melhor. Água, né? Cachoeira é uma coisa que eu adoro. Não, no dia que você quiser esticar essa algo, vou viajar, vou pro interior de Minas, vou dar uma de doido, vou pro interior de Minas. Como é que é o nome daquele lugar que a menina falou? Milho Verde. Milho Verde, não tem como Cara, esquecer. chegou em Milho Verde, nossa, se eu achar umas fotos, eu te mando depois do mês, só pra você ver as Qualquer cachoeiras. qualquer coisa eu te pergunto se eu esquecer. Qual é o nome mesmo, hein? Milho Verde. Aí você passa aqui em Goiânia, a gente marca tomar um cafezinho, comer pão de queijo, né, que é de lei, e aí a gente zapa para Milho Verde. Tá, obrigado pelo convite. Ô, Jonathan, você quer deixar aí uma consideração, um recado? Demais, ô Ronald. A minha vontade era de passar um café, servir para o Ed, para você e para mim a gente continuar esse bate-papo. Eu já era fã, né, da sua dublagem, né? Não te conhecia como pessoa, tive o prazer hoje e te falo, né, o pouquinho que a gente teve aqui. Você é um cara super humano, super humilde. Foi assim, cara, muito humano mesmo e foi muito bom. Você falou daquele rapaz do reality que te passou uma energia boa. Sim, eu te falo que você me passou essa energia hoje. Então, eu estenderia essa entrevista por mais 1 hora, você entendeu? Por mais 2. Opa, obrigado pelo carinho. Foi muito bom, moço, muito bom. E eu espero que a gente tenha essa oportunidade de novo. Exato. De entrevistar, Ronald. Sim. Cara, saltação, velho. Valeu, pode chamar que, eu estando por aqui nesse plano, a gente bate o papo. Entendeu? Muito bom. Só não garanto se eu passar para outro plano, aí vai ter que ir Não, que isso. Bater tantão para poder conversar comigo. Agora, deixa eu só te falar, a gente demorou muito para fazer essa entrevista, porque quando o Ed me contactou, isso já tem mais de mês, né? Eu tinha saído de bem mais de um mês. Eu fiz uma cirurgia de hérnia umbilical em começo de agosto. No final de agosto, eu peguei uma paralisia facial. Eu tive a tal da paralisia de Bell. Não sei se vocês já ouviram falar nessa, né? Pois é. Então, eu fiquei com esse lado do rosto paralisado. Então, assim, para sorrir, eu parecia o Duas Caras, né? Sorri só desse lado aqui. Meu Deus. Era bem esquisito. Mas a minha foi leve, graças a Deus. E aí, logo depois, por conta da paralisia, eu criei um calo na boca, tive que fazer uma cirurgiazinha. E eu estava ainda com a boca muito inchada. Então, eu fui protelando, eu falei, vamos deixar isso para frente, vamos deixar... Imagina eu chegar aqui, realmente, eu ia ter que me maquiar de Duas Caras para ficar falando com vocês assim, né? Não daria certo. Por isso que demorou. A espera valeu muito. Tudo por tudo. Valeu, obrigado, gente. Obrigado mesmo. Enfim, nerds que nos acompanham no Nerd Talks, muito obrigado. Esse episódio especial foi feito para você que está nos assistindo, está nos acompanhando. Continue nos seguindo, @NerdTalks2023, tá certo? @Goku Mineiro, @EdJonasNeto. Você quer deixar seu Instagram, Ronald, para as pessoas te seguirem? @Ronald Abreu. Isso aí. Agradecer GWT Internet, a melhor internet de Goiânia é GWT. E agradecer ao Fábio por essa oportunidade de a gente estar com esse programa excelente. E, Ronald, muito obrigado novamente. Eu que agradeço. Tá, e isso não é um adeus, é um até logo. Tá bom? Exato. Que assim seja, que assim seja. Que assim seja. E tchau! Tchau, gente. Muito obrigado. Valeu, gente. Obrigadão. E até o próximo Nerd Talks.